Estudo Bíblico Gênesis 47. Israel e Faraó. O encontro com Faraó foi memorável. É provável que o número 5 tivesse alguma significação esotérica para os egípcios. Capítulo 43, verso 34 e 45, verso 22. 5 dentre os irmãos, escolhidos com tal propósito por José, fizeram ao monarca o pedido de que Gósen lhes fosse designada, uma vez que eram pastores. O rei concordou que se estabelecessem naquela região onde ficavam os melhores pastos. Pediu também a José que escolhesse os melhores dentre eles, homens capazes, verso 6, para ocuparem cargos de responsabilidade entre seus vaqueiros. O Egito gastava muito dinheiro e dispendia grandes esforços na criação de excelente gado. O ponto alto da ocasião foi o momento quando José apresentou seu idoso pai ao rei. Israel abençoou a Faraó, verso 7. Naquele momento, o poderoso homem de Deus colocou-se com dignidade diante do grande monarca e tomou consciência de que era o representante do Todo-Poderoso, El Shaddai. O que poderia ser mais natural para ele do que transmitir uma bênção enviada do céu ao rei do Egito? Ele sabia que ocupava sublime posição no programa de Deus. Com sossegada dignidade, invocou uma santa bênção sobre Faraó. Israel era um canal especial de bênçãos divinas e Faraó era o recipiente. Quando foi interrogado sobre a sua idade, o patriarca respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Verso 9. Sua vida fora marcada por uma série de peregrinações. Parecia-lhe curta comparada com as vidas mais longas de Abraão e Isaque. A terra de Ramessés era a mesma terra de Gósen. A parte oriental do delta do Nilo compreendia uma área que incluía o local da famosa cidade construída por Ramessés em uma geração posterior. José sustentou, cuidou e amou seu pai com generosidade e honra. Conforme as condições da fome foram piorando, os egípcios começaram a passar reais necessidades. Não havia pão em toda a terra. As pessoas vinham ter com José à procura de alimento para suas famílias. Quando o dinheiro se acabou, trocaram seu gado por cereais. Verso 17. Finalmente tiveram de empenhar suas terras e suas vidas, passando à condição de escravos, a Faraó a fim de obter alimento. Verso 19. Assim, todas as terras do reino, com exceção das que pertenciam aos sacerdotes, passaram às mãos de Faraó. Um sistema feudal em pleno desenvolvimento foi o que resultou. O governo fornecia sementes ao povo e o povo pagava 20% de sua produção ao Estado. Versos 23b e 24. Era uma situação desesperadora, mas o povo concordou a fim de ter o que comer. Israel viveu seus últimos anos em paz, fartura e felicidade. Antes do fim da vida, fez José prometer que levaria o seu corpo de volta a Canaã para o sepultamento. Sua vida foi muito tumultuada. Suas peregrinações foram longas, mas ele queria que seus ossos fossem sepultados ao lado de Abraão, Isaque, Sara, Rebeca e Lia. O lugar da sepultura mencionado por Israel era a caverna de Macpela, comprada por Abraão na ocasião da morte de Sara. O corpo do representante de Jeová seria colocado a repousar ao lado dos outros patriarcas. Antes da morte de Israel, ele adotou os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, elevando-os à categoria de seus próprios filhos. Portanto, quando a terra prometida foi distribuída às tribos, muitos anos mais tarde, José recebeu 2 quinhões inteiros. Assim, Raquel tornou-se a mãe de 3 tribos no reino de Israel.